Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar hoje sobre não tente prever o futuro, 10 estudos sobre market time. Tem essa falácia aí, né, no mercado de que o cara, para ser vencedor nos investimentos, ele tem que adivinhar o futuro, para ele ficar rico ele tem que adivinhar o futuro, ou roubar, é, ou enganar alguém. Então, cara, não tem nada a ver, né? Então, meu objetivo aqui hoje é desmistificar utilizando estudos americanos, principalmente, né, porque no Brasil não tem esses estudos, né? Mas pelo menos a gente pode utilizar os de lá como base porque o que importa, na verdade, que eu vou mostrar aqui para vocês, é mais o conceito. Não fica preocupado se com o número, por exemplo, é 1%, é 1,1%, é 2%, cara, não interessa, o que importa é o conceito, tá? Então é isso que eu quero passar aqui para vocês hoje. Então, porque fica muito difícil a gente falar de não prever o futuro e tal, sem embasamento. Assim, a gente fala, cara, não tenta prever o futuro. Aí você fala, por quê? E aí a gente fica tipo assim, cara, porque você não vai ser vencedor no longo prazo. E aí o cara fala, mas quem disse? Entendeu? E fica essa discussão boba, e é isso que eu quero tentar mostrar aqui pra vocês, que a probabilidade de uma pessoa ser vencedora no longo prazo, tentando prever o futuro, é muito pequena. E vários estudos americanos, todo mundo sabe que os Estados Unidos está anos-luz na nossa frente, né? Então, tem muita gente que já fez estudo lá, e eu quero mostrar isso aqui pra vocês hoje, tá? Então vamos lá. E como é que as pessoas pensam que vão enriquecer, né? Que é o cara tentando prever na bola de cristal. Então, aí eu peguei uma reportagem que saiu semana passada com aquela alta da Petrobras. Opções de compra da Petrobras dão lucro de 3,6 mil reais em 6 dias para quem investiu 1.000. Então, cara, as pessoas olham isso. Qualquer pessoa que olha isso pensa assim, caraca, por que eu não investi nisso e ganhei esse lucro, né? Então, é complicado, né? Porque, pô, até eu olho isso aqui, pô, quem me dera, né? Pô, poderia ter investido e tal. Pô, se eu coloquei 1.000 e ganhei e multipliquei quase por 4 meu capital, imagina se eu tivesse colocado 100 mil, imagina se eu tivesse colocado 1 milhão. E é isso que a gente pensa, só que essa é a maneira errada de pensar, entendeu? Porque é quase impossível você acertar isso aqui e ser vencedor fazendo isso aqui no longo prazo, entendeu? Então, e por que é difícil? Por que é difícil você principalmente seguir a mídia, analista, tentando fazer o que os grandes bancos fazem? Por quê? Porque olha o que acontece aqui, ó. No trade do Tesouro Direto, naquele vídeo eu esqueci desse meme, mas hoje eu não esqueci não. Então, tá aqui para quem não viu. No euro versus o dólar, em dezembro de 2012. Então, em junho de 2012 já estavam fazendo previsões de quanto estaria o euro em relação ao dólar, né, no final do ano. Então o BNP Paribas chutou aqui em cima, 1,40, o HSBC chutou aqui 1,35, esse RBS BAC aqui, chutaram aqui perto de 1,30, a média ficou em 1,25, e o JP Morgan, por exemplo, deixa eu ver se tem outro aqui, o BS. Então, cara, fica uma porrada de banco aqui chutando. E como é que você acha que você vai ser vencedor fazendo isso aqui, entendeu? Não tem a menor chance, cara. Por quê? Porque você acha que o banco que você escolher aqui, seguir, você vai acertar? Óbvio que não, né? Então, não adianta você querer acertar isso aqui, ficar rico, acumular patrimônio, tentando prever o futuro, né? Porque você não tem a menor chance de fazer isso. E o meu objetivo com esses estudos hoje é provar que várias pessoas já confirmaram com estudos da Bolsa Americana, que tem muito mais tempo que a nossa, vários economistas fizeram estudos e provaram, cara, que não tem a menor chance dos investidores serem vencedores fazendo isso, tá? E o que acontece, né? Como é que a maioria vai enriquecer de verdade, né? Cara, é acumulando e aportando todo mês. Isso aproveitando os juros, que uma hora eles vão explodir aqui. Se você acumula muito patrimônio, quando você chega aqui, cara, os juros compostos explodem, entendeu? Porque aqui, quando você tem, por exemplo, 100 mil, no final do ano, se você recebe 10% ao ano, no final do ano você tem 110 mil. Só que, cara, realmente, se você divide, por exemplo, 110 mil, 10 mil reais, foi o rendimento que você recebeu no final do ano, por 12, dá menos de R$ 1.000 por mês. Então fica complicado de viver. Agora, se você tem 1 milhão, no final de um ano você tem 1 milhão e 100. Cara, 1 milhão e 100, você já tem, por exemplo, só de rendimento, 9 mil reais por mês, cara, é uma grana, né? E quanto mais você tiver aqui, mais você vai sobreviver no longo prazo. Mais você vai ficar tranquilo, vai dar tranquilidade pra tua família que você tá bem, entendeu? E é isso que importa no final. Então, como é que a maioria vai ficar rica de verdade? Não é prevendo o futuro, é acumulando e se aproveitando dos juros, tá bom? E o estudo 1, vamos começar aqui então, para não perder muito tempo. Os investidores não agem racionalmente e tomam decisões de compra e venda nos piores momentos possíveis. O estudo foi feito nos Estados Unidos em 2009 pela Dalbar, com dados de janeiro de 1989 até 31 de dezembro de 2008, e concluiu: os investidores de fundos de ações dos Estados Unidos obtiveram um retorno anual médio de 6,5% abaixo da S&P, 8,35 versus 1,37. Os investidores de fundo de renda fixa obtiveram um retorno anual médio de 0,77. Os investidores de fundo multimercado obtiveram um retorno anual médio de 1,67. E o retorno anual médio dos fundos de ações, renda fixa e multimercado foram piores do que a inflação anual do período, que foi de 2,89. Então, tem o gráfico aqui, né, mostrando que o retorno do S&P, o retorno do investidor, equity investor, né, que é o do capital do investidor aqui, né, na média, e a inflação. Então, para você ver, nos Estados, em 20 anos aqui, a média dos investidores perdeu para a inflação do período, cara. Então, e como é que eles fazem essas análises aqui, né? Pelo que eu entendi, eu não vou colocar aqui, antes que eu prossiga, né? Eu não vou ficar colocando aqui os detalhes dos estudos, como é que foi feito e tal, porque no final eu vou colocar a fonte de todos eles, e quem quiser dar uma lida lá melhor. Eu vou pegar só o conceito deles, porque senão a gente não vai acabar hoje, entendeu? Os estudos são enormes, eu peguei mais a conclusão deles, né? O que mais interessa pra gente, que é o conceito de tudo. Não vai precisar a gente ficar vendo detalhezinhos e tal. Como é que eles calcularam isso aqui? Entende o conceito, entendeu? Alguns vão explicar como eles calcularam, outros não, então
quem ficar com dúvida, não adianta me perguntar, porque eu também não sei de cabeça todos. Só que eu vou colocar as fontes no final. Então vamos continuar aqui. E um dos autores do estudo diz: durante 15 anos, a Dalba tem demonstrado que os relatórios e prospectos dos fundos levam a crer que retornos maiores são possíveis. Esses retornos são até atingíveis, mas o problema é que os investidores não são racionais e tomam decisões de compra e venda nos piores momentos possíveis. Que é o que a gente vê aqui acontecendo sempre, né? Durante período de euforia, todo mundo comprando, e vem qualquer crisezinha aí, todo mundo vende, né? Porque não sabe o que está fazendo. E eu complementei aqui. Tudo isso aqui eu traduzi, tá, pessoal? Dos estudos, são todos americanos, então eu tive que traduzir tudo aqui, mas tranquilo, vamos lá. O importante é vocês entenderem que não adianta tentar prever o futuro. Vamos lá. Um post em um blog americano complementa o estudo dizendo que ano após ano, a Dalba vem provando que os investidores em geral obtêm retornos significativamente menores do que os investimentos disponíveis no mercado. Ele fala também que, embora os profissionais de mercado tendem a usar o estudo como prova de que investidores em geral precisam de ajuda profissional para evitar cometer erros ao investir, a fonte dos dados da Dalba indica que 80% dos investidores de estudo já buscam algum tipo de aconselhamento profissional na hora de investir em fundos para aposentadoria. Em outras palavras, os resultados apresentados no estudo e no gráfico acima indicam que os profissionais são mais a raiz do problema do que os próprios investidores. Concluindo, dar ouvidos àqueles que indicam em vez de educarem só prejudica a criação de riqueza no longo prazo, mesmo quando as suas intenções são boas. Cara, eu via muito isso lá na corretora, que eu trabalhava. E é isso, cara, porque não tem como você se basear na opinião dos outros, de um analista, para acumular patrimônio por longo prazo, cara. Não tem a menor chance de você ser vencedor. Só tem uma chance, cara. Se você juntar muito dinheiro por mês, sei lá, se você juntar 50 mil reais por mês, aí beleza. Tu vai perder aqui, vai perder ali, mas no final tu vai ter um patrimônio milionário. Só que não é isso que vai acontecer com a maioria das pessoas. E é isso que a gente tenta defender aqui. Tá bom? Então, eu tenho a prova real, estão falando aqui pra vocês que era assim. Entendeu? Por quê? Porque o analista dá uma call, até você falar com o cliente, até o cliente aceitar, aí recebe e-mail, aí passa não sei o quê, aí o e-mail, o cara não responde, entendeu? E não é assim que você vai acumular patrimônio. Porque o que vai te deixar rico não é aproveitar a oportunidade, é poupar todo mês, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Estudo 2. Mau uso do market time custa 2,5% ao ano para investidores. Nesse estudo, vamos olhar para um gráfico que mostra que os investidores não conseguem bom retorno devido ao mau uso do market time. O gráfico a seguir mostra o retorno total médio de várias classes de ativos em um período de 10 anos, e ao lado dele o retorno médio do investidor no mesmo período. O retorno médio do investidor, olha, esse aqui já explica como é que eles calculam esse retorno médio. O retorno médio do investidor é calculado através do fluxo de investimento em um fundo, considerando o momento que os investidores entram e saem, independentemente de ser no topo ou no fundo do mercado. Tá? Então aí, como você pode ver, os investidores perdem cerca de 2,5% ao ano por causa do péssimo market time. Então isso aqui, né, o verde é o retorno total, né, aqui no investimento geral dos Estados Unidos, sei lá, Sector Equity, deve ser algum investimento em setor, balanceado. Então, tá vendo, tem vários tipos de títulos aqui, né, Taxable Bond, Municipal Bond, que é de municípios, né, alternativos e todos os fundos. Em todos os casos aqui, você vê que o retorno médio, né, que é o azulzinho, do investidor médio, perdeu pro retorno total, né. Então, por que isso acontece, tá? Porque, cara, porque as pessoas compram quando tá todo mundo comprando e vendem quando tá todo mundo vendendo, e não pensam em acumular. Elas só pensam no time, no momento, na oportunidade, no preço, na rentabilidade. É por isso que isso aqui acontece. E é por isso que se um estudo desse não tá tão claro para você, tá? Mas como é que eles calcularam isso? Não sei o quê. Cara, não importa, entende o conceito, entende que isso aqui é a realidade da maioria das pessoas. Senão tava todo mundo rico. Se todo mundo ficasse aproveitando a oportunidade aí de jornal, de mídia, de analista, tava todo mundo rico. E não é assim que funciona, entendeu? Então, vamos prosseguir aqui. Estudo 3. Por que o market time não funciona? Então, o estudo 3 diz o seguinte: por que o market time não funciona? Toda vez que o mercado fica volátil ou cai com força, alguns investidores ficam assustados e começam a procurar seus consultores financeiros ou analistas para perguntar se devem comprar, vender ou não fazer nada. Um estudo feito pela Fidelity Investments, uma das maiores administradoras de previdência privada dos Estados Unidos, mostrou que investidores que tentam acertar o momento certo de entrar ou sair de investimento perdem. Durante a crise de 2008, quem saiu do mercado de ações no auge da crise, outubro de 2008 a março de 2009, e depois voltou, viu na média seus investimentos subirem 25% até 30 de junho de 2011. Quem permaneceu no mercado e suportou a crise sem vender nada, viu seus investimentos subirem 50% no mesmo período. O presidente da companhia, James McDonald, disse: nossos analistas reforçam que durante períodos extremamente voláteis, é essencial que os investidores não reajam. E lembre-se de que investimentos para aposentadoria requer uma visão de longo prazo. Tá? Então, apesar de ser previdência privada, apesar de que a gente não gosta dessas coisas, né, mas vocês estão vendo que eu estou pegando a essência dos estudos, né? Não estou pegando dado, se subiu, se caiu, se era para comprar. Estou pegando que várias pessoas estão falando a mesma coisa, tá bom? Então vamos prosseguir aqui, estudo 4. A cada 1000 pessoas que tentam aplicar o market timing, apenas 2 são bem-sucedidas. Esse título aqui eu dei uma pelada, né? Não foi bem assim, mas vou explicar, vocês vão entender agora assim. Um estudo publicado no Financial Analyst Journal verificou qual a melhor estratégia. Market time, né? Trading. Trading não, né? É o trading. Ou buy and hold, que é comprar e segurar para quem não sabe, né? Comprar e não vender. Os dados utilizados foram de janeiro de 1926 até dezembro de 1999. Viu como é bom os Estados Unidos? Pelo menos eles têm dados lá para estudar, né? Ou seja, 74 anos de mercado, considerando as 6 maiores classes de ativos dos Estados Unidos. Aí pegou lá, né? Renda fixa, ações, derivativos, né? Eles analisaram variações mensais, quadrimestrais e anuais baseadas em market time, produzindo mais de 1 milhão de resultados diferentes. Cada resultado foi comparado à estratégia de buy and hold no mesmo período. E o que aconteceu, né? O giro mensal, durante um período de um ano,
o buy and hold foi melhor em 66% do tempo. No giro quadrimestral, isso aqui foram alguns dados, né, daquelas 1 milhão de variáveis, eles pegaram, assim, as mais, que chamaram mais atenção, assim, né, e foi a que eu traduzi aqui para vocês. No giro quadrimestral, durante o período de 5 anos, o buy and hold foi melhor em 75% do tempo. No giro anual, durante décadas, o buy and hold foi melhor em 80% do tempo. E ainda colocaram observação aqui, né, se incluir os custos de transação, né, que era o trading lá, o buy and hold performou ainda melhor. Então, para a maioria das pessoas, é isso aqui que vai funcionar. Não tem jeito. É melhor você comprar, segurar e focar no seu trabalho do que você ficar tentando acertar a oportunidade. Tá bom? E eu coloquei outra curiosidade aqui. Se pegar o período de 1995 a 1999, foram 5 anos aqui de mercado, a estratégia quadrimestral de buy and hold nas ações de grandes empresas foi melhor em 99,8% do tempo. Ou seja, a cada 1000 pessoas que utilizaram o market timing, apenas 2 conseguiram bons resultados. Eles falaram no estudo até que esse número aqui é virtualmente impossível do buy and hold do market timing ter ganho o buy and hold, né? Porque 99,8 é virtualmente impossível, né? Mas aí eu aproveitei para utilizar o título aqui para chamar atenção. Mas como vocês podem ver, é óbvio que tem uma chance aqui do market time vencer o buy and hold, tá vendo? Aqui no período de 1 ano, de 5 anos, durante décadas aqui, ó, 20% de chance. Mas você quer ter 20% de chance de atingir a tua independência financeira ou 80%? O que você prefere? Eu prefiro 80%. Você prefere 20%, cara, boa sorte. Beleza? Então vamos lá, estudo 5. Gurus do market time precisam acertar no mínimo 74% do tempo para obter bons resultados. Essa aqui os analistas vão gostar. Quanto tempo o guru do market time precisa estar certo para obter um retorno melhor do que um índice de ações? Essa pergunta foi respondida pelo ganhador do Prêmio Nobel, William Sharpe, em seu estudo de 1975, Ganhos razoáveis através do market time. Ele concluiu que uma pessoa precisa acertar 74% do tempo para obter ganhos superiores ao de algum investimento com o mesmo nível de risco. Mesmo nível de risco, para quem não sabe, é a mesma volatilidade, a mesma variação, né, de preço. Parecida, não a mesma, parecida. Então, em 1992, a Say Corporation atualizou o seu estudo, né, do William, com dados de 1901 até 1990, do mercado de ações. Com os novos dados, os ditos gurus precisariam acertar no mínimo 69% do tempo. Então ficaram mais ou menos ali naquela, né? Entre 70% e 75%. Já sabemos agora quanto tempo o profissional de mercado precisa estar certo para obter ganhos razoáveis. Mas qual o percentual na vida real que alguns deles atingem, né? Essa pergunta foi respondida pela CXO Advisory Group, que procurou relatórios, análises ou indicações de vários profissionais de mercado, ou melhor, gurus do market timing, e classificou suas recomendações em correto, incorreto ou indeciso. A figura abaixo demonstra o percentual de acerto de 28 gurus do market time, bem conhecidos nos Estados Unidos, através da coleta de 4.629 recomendações feitas durante o período de 2000 até 2012. Então, né, 4.629 recomendações totalizadas aqui, né, somando isso aqui tudo. Então pegou lá, o Ken Fisher foi o que mais chegou próximo aqui dos percentuais lá do Sharpe e da Say, né? Então, 74, 69, ele chegou a 66,4. Então, nem o cara que acertou mais conseguiu atingir, né? Então nenhum deles conseguiu atingir a marca de William Sharpe de 74% e nem da Say de 69%. Na verdade, muitos deles não tiveram precisão nem para superar um simples portfólio indexado da S&P 500. Então, é isso aqui que acontece na vida real, né? Então, você pode ver aqui o Mark Faber, que é um cara bem conhecido aí. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Então, para vocês verem que não adianta você ficar seguindo analista. Você não vai vencer no longo prazo. Não vai. Não adianta. Entendeu? Ah, mas que dados foram utilizados? Isso aqui você pode questionar isso. Tá bom. Mas tá aqui, ó. É um estudo. Já estamos no 5º estudo e fala a mesma coisa, né? Então, eu acho que você tem que pensar qual caminho você quer traçar para a sua vida, né? Se você prefere atingir sua independência financeira se baseando em chute, né? Ou se baseando em acúmulo de patrimônio e valor. Estudo 6. O mito do market time. Um estudo de longo prazo relativo a esse tema foi realizado há alguns anos por Javier Estrada, professor de finanças da Escola de Negócios IESE, da Universidade de Navarra, na Espanha. Para descobrir o quão importantes os poucos dias de alta forte são, ele olhou para o movimento diário do mercado em Wall Street e em outros lugares ao redor do mundo, como Inglaterra, Japão e Austrália. Ele descobriu que se você perdeu os 10 dias maiores altos, você perdeu muito. Mas ele também descobriu que se você conseguiu ficar fora do mercado durante 10 dias com as piores quedas, desculpa, seus lucros foram melhores ainda. Durante o período de investimento de cerca de 40 anos, ele calculou que perdendo os 10 melhores dias, teria lhe custado cerca de metade de seus ganhos. Mas conseguindo evitar os 10 piores dias, teria tido um impacto ainda mais positivo na sua carteira. Então, pessoal, antes de continuar, eu não peguei o estudo completo do cara aqui, eu peguei as partes mais interessantes pra gente discutir, né? Então parece que às vezes os estudos ficam meio sem nexo, o cara falando aqui que, pô, você podia perder os piores dias de queda e tal, e depois faz uma conclusão diferente, não tem nada a ver, porque foram partes que eu fui pegando, entendeu? Então não se preocupa com isso. Quem evitou as 10 maiores quedas obteve um retorno 2,5 vezes maior do que alguém que simplesmente não mexeu nos seus investimentos durante esse período. É mais uma curiosidade, né? O custo de estar no mercado antes de uma queda forte são pelo menos tão grandes quanto estar fora do mercado antes de um dia forte e alto. Mas o que isso significa para você investidor, né? Aí ele concluiu lá. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que isso não significa. O estudo não diz que você deve tentar acertar a hora de entrar e sair do mercado todos os dias, mas sim que um pequeno número de grandes dias, tanto de alta quanto de queda, é responsável pela maior parte do retorno dos investimentos em ações. Então é isso aqui que ele conclui, né? Que é só para demonstrar pra gente que se você fica fora do mercado durante as quedas fortes e os maiores dias de alta, né?
É só uma curiosidade. Então ele conclui aqui, né? Tentar acertar as 10 maiores altas e evitar as 10 maiores quedas é quase certo uma missão de tolos. Quase ninguém obtém sucesso com esse tipo de estratégia. Até a maioria dos profissionais de mercado não consegue, como a gente acabou de ver lá no quadro, né? Se nem os analistas, nem os profissionais de mercado conseguem, os caras que são 100% focados do tempo a isso, como é que você acha que você vai vencer, né? Então, acho que é isso que você tem que pensar. Vamos lá, estudo 7. Esse estudo é bastante interessante, pessoal. Presta atenção aí agora. É a melhor forma de investir. Esse estudo considera 5 pessoas fictícias que receberam todo início de ano, desde 1993, né, até 2012, $2.000 para investir em ações, nesse caso num fundo que segue o índice S&P 500. Né? Cada um age da seguinte maneira. Pessoa 1, Perfect Timing. Compra sempre no momento perfeito, sempre no fundo do mercado. Pessoa 2, investe immediately. Assim que recebe dinheiro, aplica no fundo anualmente, independente de fundo ou topo do mercado. Então é mais ou menos isso aqui, né, que a gente faz aqui, né? Pessoa 3, Dollar Cost Average. Divide os 2.000 anuais em 12 quantias iguais, aplicando no início de cada mês de cada ano. Que também não é uma má ideia, né? Pessoa 4, Bad Timing. Compra sempre no ponto mais alto do mercado de cada ano, ou seja, no pior momento possível. E a pessoa 5, né? Stay in Cash Investment, que é o que muitos educadores financeiros falam, né? Então, vamos ver se vale a pena, né? Deixar a maior parte do tempo dinheiro na renda fixa, esperando o melhor momento para comprar ações, pois acredito que grandes oportunidades estão sempre aparecendo. Então, vamos ver aqui a conclusão de tudo, né? Então, o Perfect Timing terminou aqui com $87.000. Quem investiu sempre, isso aqui é tipo, é o cenário impossível, né? Mas seria o melhor cenário. Quem pegou o dinheiro e investiu na hora, recebeu os 2.000 e investiu, aqui ficou em segundo lugar, né? 81 mil. Quem dividiu lá, né? O dollar cost, deixa eu ver aqui. Dividiu em 12 quantias iguais, 79 mil, então foram praticamente iguais. Quem comprou sempre aqui no fundo do mercado, 72 mil. E o cara que ficou na renda fixa esperando a oportunidade, né? Que é o que a maioria da mídia incentiva, né? Hora disso, hora daquilo, espera a hora de entrar na bolsa quando ela ficar boa. É isso aqui, tá bom? Então, para reforçar o estudo, foram testados 68 períodos de 20 anos desde 1926. Exemplo, 1926 até 1945, 1927 1946, por aí vai. Em 58 deles, os resultados foram os mesmos do gráfico acima. Mesmo nos 10 testes que sobraram, investir anualmente assim que recebe dinheiro, que é esse aqui, né, o segundo, ou independente do momento de mercado, né, invest immediately, nunca foi o pior resultado. Foram testados também períodos de 30, 40, 50 anos, começando em 1926. Se você não contar as vezes que investir anualmente, foi o segundo, né? Trocou de lugar com investir mensalmente, né? Que foi o Dollar Cost Average, o padrão foi o mesmo apresentado acima. Então, pessoal, eu acho que esse estudo aqui foi um dos mais interessantes que eu achei na internet. Ele prova, né, que esse negócio de ficar esperando a melhor hora de comprar, a hora de vender, oportunidade. Cara, olha o que acontece com quem fica esperando a oportunidade, ó. Cara, entendeu? Termina com muito menos patrimônio. Entendeu? Então, o cara que comprou sempre no topo do mercado terminou com mais patrimônio do que quem ficou na renda fixa esperando a oportunidade. Então, pessoal, é aqui que a diversificação entra, né? Não existe hora disso, hora daquilo. Existe sempre acumular. Ah, mas eu comprei, o dia que eu comprei, depois caiu, não sei o que, a ação caiu. Cara, não interessa. Aqui, ó, 30, 40, 50 anos, o resultado foi o mesmo aqui, ó. Praticamente o mesmo, tá? Então, para quem não entendeu ainda, que não interessa o preço de compra, pelo amor de Deus, entende agora com esse gráfico aqui, com esse estudo, tá bom? Então, as conclusões foram, considerando que ninguém consegue aplicar o market time perfeito, né, que é o cenário 1, investir anualmente assim que receber o dinheiro, que é o Invest Immediately, e investir mensalmente, independente do momento de mercado, foram as melhores opções. Investir nos piores momentos de mercado, né, o bad time, ou seja, comprar ações sempre no topo, é melhor do que não investir esperando oportunidades. Stay in cash investment. Então, pessoal, quem não entendeu isso ainda, não tem mais desculpa, né? Desde 1926, vou repetir, desde 1926, tá bom? Perdendo os melhores dias do S&P 500. O estudo do Business Insider mostra que o período que é start fora do mercado de ações durante alguns dias de cada ano. Durante o período de 20 anos, de 1993 até 2013, o investimento de $10.000 em um fundo de ações que segue o índice S&P 500 obteve um retorno de 9,22% ao ano. Perdendo apenas os 10 dias de maiores altos durante esse período, o retorno anual cairia para apenas 5,49, ou seja, um retorno 40% menor. Então, pessoal, é isso aqui, né? Aqui é quem faz buy and hold, o cara que segurou 20 anos lá, tá? Não tô discutindo aqui se 20 anos é longo prazo, é muito tempo, é pouco tempo, não interessa. É para entender o conceito, de novo, tá? Então, o cara que segurou aqui, segurou nas crises, bolha da Nasdaq, crise asiática, crise da Rússia, crise do subprime, tá aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Segurou, tá lá com 9,22% ao ano. Esse aqui perdeu os 10 melhores dias. Então, cara, o cara saiu lá em cada crise o cara foi lá e saiu, tirou o dinheiro, pronto. Caiu o retorno já 40%, de 58 mil para 29 mil, tá? E quanto mais ele perde os melhores dias, para vocês verem aqui que o que importa, né? O que faz a diferença no longo prazo, como a gente viu no estudo anterior, né? No estudo 6, apesar das grandes quedas fazerem diferença na tua carteira, as grandes quedas no longo prazo, né, não tem como a gente prever, então o que a gente pode fazer é não vender, que é essa primeira opção aqui, né? Ficar full invested, sempre investido, do que a gente ficar tentando
se defender de queda, que não existe isso, né? Ninguém vai ficar se defendendo de queda. E provavelmente, se você fosse defender de grande queda, como a gente viu lá, para tentar obter um retorno maior, você vai conseguir isso aqui, ó. Você vai perder sempre os melhores dias de alta. Você tende a perder os maiores dias de alta. Então, beleza, você perdeu os piores dias de queda, mas você também pode perder os maiores dias de alta. Por quê? Porque quando vem uma crise braba, né? Tipo 2008, sei lá, 98, bolha da Nasdaq, é durante as crises que vem as maiores altas. Porque num dia, por exemplo, a Bovespa teve lá, circuit breaker em outubro de, sei lá, setembro, outubro de 2008. Cara, mas teve dias também lá que subiu 10, sei lá, 15% a Bovespa, não teve? Sei lá, 8%, 9%, não lembro. Mas teve dias absurdos de alta também. Então, durante as crises também tem vários dias de alta. E ninguém vai acertar o fundo do mercado. E é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje. Tá bom? E esse estudo aqui eu tirei lá do livro que eu botei pra vocês, Money Master the Game, pra quem não ouviu, do Tony Robbins, que ele colocou lá. 96% dos gestores de fundo multimercado falham em bater o mercado. Então, os fundos multimercado tem alguns que tem índice de ações como benchmark, né? Como meta para superar. E aí eu coloquei aqui, né? Esse aqui eu tirei do meu livro lá, no meu e-book 7 erros fatais que 95% das pessoas cometem ao investir. Quando você investe em fundo de ações ou multimercado, fundos que podem investir em qualquer ativo, quem não sabe, né? Seja renda fixa ou variável, espera no mínimo um retorno maior do que simplesmente o Ibovespa ou a Selic, por exemplo, concorda? Do contrário, para que pagar alguém para escolher os investimentos por você? Mas na realidade, até os gestores de fundos que se dedicam 100% do tempo ao mercado falham segundo o estudo. Então o que aconteceu? O Robert Arnault, fundador da Research Affiliates, passou 20 anos estudando os 200 maiores gestores de fundo multimercado ativos nos Estados Unidos, cujo patrimônio mínimo sob gestão fosse de 100 milhões de dólares. Os resultados foram que de 1984 até 1998, durante 15 anos, apenas 8 dos 200 gestores conseguiram superar o retorno do S&P 500. Se você ainda acha que os gestores vão cuidar melhor do seu dinheiro do que você, boa sorte, pois você tem apenas 4% de chance de escolher um que lhe trará um bom retorno. E é o que a gente vê na realidade, né? Por quê? Porque os fundos multimercados os fundos que têm benchmark com o índice de ações, eles tendem a ter uma taxa de administração maior, né? Porque normalmente são fundos ativos, né? Que os gestores podem comprar e vender a hora que eles quiserem. Tem vários analistas recomendando. Então, pensa só. Se você tem um fundo que você gere, você tem informações privilegiadas, você tem uma equipe de analistas estudando o dia inteiro para te passar informações, você tem traders que, para tentar comprar e vender ativos da melhor maneira possível. Cara, só essas 3 informações aqui você já tem uma vantagem enorme em relação à maioria das pessoas. Tá? Então, se nem esses caras que têm acesso a esse tipo de informações conseguem ser vencedores no longo prazo, independente se é culpa da taxa de administração ou não interessa. Se nem eles conseguem bater um simples índice, né, por que você vai colocar o seu dinheiro na mão deles? Né? E é isso que eu quero abrir o olho de vocês. Tá? Porque se você colocar o seu dinheiro na mão de outras pessoas, olha o percentual aqui que você tem % de chance de ser vencedor. Né? O Tony até brinca lá no livro que é mais fácil você ganhar no 21, né, no Blackjack, do que escolher um bom gestor para administrar o seu dinheiro. Então, eu acho que é isso que vocês têm que se preocupar, tá? E o estudo 10, que eu encontrei outro aqui também, parecido, que 99,6% dos fundos de índice bateram gestores ativos num período de 10 anos. Recentemente foram colecionados 24.711 fundos na área de fundos do Yahoo Finance e 17.785 na ferramenta online de fundos do Wall Street Journal. Os resultados foram soberbos. Na área do Yahoo Finance, apenas 5 fundos superaram o S&P 500 durante um período de 5 anos. Pessoal, vou repetir aqui, olha só. De 24 mil fundos, 24.700 fundos, 5 superaram o S&P durante o período de 5 anos, tá? 5, não foram 5 mil não, foram 5 fundos. E na ferramenta do Wall Street Journal, apenas 71 dos 17 mil fundos superaram o retorno do S&P durante o período de 10 anos. Pessoal, conclusão, apenas 0,4% de gestores bateram o S&P 500, ou seja, a cada 1.000 gestores, apenas 4 superaram o índice. E, pessoal, a maioria desses caras aqui tem acesso a informações privilegiadas, tem analista estudando para eles o dia inteiro, tem traders para comprar e vender a hora que ele quer, e apenas 4 superam um simples índice, né? Não vou comparar o S&P aqui com o Ibovespa, né? Mas como eu queria estar falando, né? Você tem que entender o conceito. Então, mas não é isso que acontece na realidade, pode ser diferente e tal. Cara, pode ser. Mas se o cara é um gestor ativo, a maioria dos fundos ativos, eles tendem a ter uma taxa maior. Porque o cara, ele tem que ser melhor remunerado por ele não ficar simplesmente seguindo um índice. Por quê? O que é um índice, para quem não sabe? Ele é a média, ele tem várias ações, né? E cada ação tem um determinado percentual. E um gestor passivo, que é um gestor de um fundo que simplesmente segue o índice, ele simplesmente pega o percentual de cada ação e compra esse determinado percentual e pronto. E mantém ali na média, segue o índice. Não precisa fazer nada, mais nada, só isso. E agora um gestor ativo, o que ele faz? Ele fica olhando o market, ele se preocupa com o market time, hora de entrar, hora de vender, hora de entrar e sair do mercado, operação em dólar, operação em derivativo, operação em juros, operação em título da dívida americana, operação na bolsa, ações, o cara tem que ficar olhando tudo isso. E mesmo assim, mesmo com uma equipe para ter isso com ele, para ver isso tudo para ele, né, para facilitar o trabalho dele, mesmo assim, é esse o resultado que vocês tendem a ter no longo prazo, tá? Então, isso aqui não é brincadeira, pessoal, isso aqui é a realidade, tá? Você pode até dar sorte de pegar um desses 4 caras aqui, tá? Mas não muda o fato de você não aprender a cuidar do seu dinheiro.
Porque é isso que a gente ensina aqui, você tem que aprender a cuidar. A gente fala aqui pra maioria, a gente não fala pro cara excepcional, a gente não fala pra exceção, a gente fala pra maioria. Então a maioria, cara, tem que aprender a cuidar do seu dinheiro. E complementando, de acordo com os dados do site Motley Fool, somente 10 dos 10 mil gestores ativos de fundos multimercados conseguem superar o retorno do S&P 500 durante o período de 10 anos. Uma pesquisa do Yahoo Finance revelou que a taxa de administração média dos fundos multimercado é de 1,29. Para você ver que não é nem tão alta, né, quanto 2, 3%, sei lá, e mesmo assim, eles não conseguem, tá? E como resultado, né, aproximadamente eles fizeram umas contas aqui, né, de um cálculo composto de quanto valeria, né, até cada 10 mil reais, dólares investidos. Então, aproximadamente 1.883 dólares para cada 10 mil dólares investidos durante o período de 10 anos vai para o fundo em forma de despesas. Então, pessoal, para quem não sabe, as despesas dos fundos de compra, venda, se eu não me engano, quem paga são os cotistas. Tá? Então, se o gestor ativo ficar comprando e vendendo ação no mercado toda hora, quem paga a corretagem, as despesas e tal, são os cotistas. Então, quem paga o preço de correr o risco para ter um retorno maior, você acaba pagando o preço, né? Despesa e tal. Não é o fundo que paga isso, pessoal. São os cotistas. Porque o dinheiro do fundo vem dos cotistas. Tá? Então, é isso que acontece. E comparando com o fundo Vanguard 500, que é um dos mais baixos lá, né? Que é o espelho da S&P 500 e possui uma taxa de administração de 0,12% ao ano. Por isso que o Warren Buffett falou lá naquela carta, lembra? Para quem já viu, que para quem está investindo, o ideal é colocar 90% em um fundo tipo o Vanguard 500, de taxa de administração baixa, que segue o S&P, e 10% em título na dívida americana. Por quê? Porque lá, cara, tem fundos que a gente tem acesso aqui, né? Mais baixo e tal. Aqui, se eu não me engano, a taxa é um pouco maior. 0,6, 0,7% ano que segue o Ibovespa. Só que, cara, o S&P 500 tem 500 ações. É muito mais diversificado que o Ibovespa, né? O Ibovespa tem muita tranqueira, mas muita. Então, não vale a pena você pegar parte do seu dinheiro, porque eu vou exemplificar para facilitar aqui. Se 10% das empresas do Ibovespa são tranqueiras, né, são empresas ruins, a cada 100 reais que você coloca, 10 você rasga. Então, você só investe em 90. Digamos que você pega uma previdência privada de um banco que tem a taxa de carregamento lá, que a cada 100 reais que você aporte, 5 vão de taxa, né, pro banco. Cara, se você está investindo na carteira do Ibovespa lá, que a cada 100 reais você perde 10, está perdendo mais que uma taxa de carregamento, concorda? Então é por isso que a gente fala que o seu patrimônio tem que estar diversificado em empresas de valor. Tá? Você tem que saber aonde você está colocando seu dinheiro, não é simplesmente seguir um índice. Na época da OGX, quem seguia o índice, a maioria dos gestores eram obrigados a comprar o OGX, mesmo sabendo que ela era uma empresa ruim, que ela não ia melhorar mais. Muitos gestores foram obrigados e o Ibovespa quase virou sinônimo de piada. A maioria dos analistas que eu acompanhava na época estavam utilizando o IBRX-100, que era outro índice que ficou mais confiável que o Ibovespa, porque a OGX variava, quando caiu a centavos, né? Ela variava 10, 15% por dia e o Ibovespa acompanhava. Como ela tinha um percentual grande, né? O Ibovespa acompanhava. Então, é complicado, né? Por isso que a gente fala que você tem que montar sua carteira. Aqui, ó, taxa de administração de 0,12% ao ano resultou numa taxa composta durante o período de 10 anos de 154 dólares para cada 10 mil dólares investidos. Então, cara, nem se compara com isso aqui, né? Se você ainda não acreditou, se você ainda acha que pode prever o mercado, eu consegui achar um vídeo muito legal, que eu traduzi, eu legendei aqui pra vocês, tá? É um vídeo americano, não tinha legenda no YouTube, mas eu achei que valeu a pena esse trabalho, que é do Burton McKill. Ele tem 50 anos de mercado e também vai falar para vocês essa mesma mensagem, né? Para você não prever o mercado. Então, se eu não me engano, ele é economista lá de Princeton e vai falar aqui agora. Deixa eu botar o vídeo para vocês. I think one of the cardinal rules of investing is don't try to time the market. And the reason is that you'll never get it right. I've been around this business for 50 years. And I've never known anyone who could time the market, and I've never known anyone who knows anyone who could time the market. You can't do it. It's very dangerous. And in fact, what makes it particularly dangerous is it's not simply that you don't know how to do it. It's that when you do it, your emotions get behind you, and you're more likely to get it wrong than right. What we know people do is they tend to put money into the stock market when everyone's optimistic. And when everyone is pessimistic, they tend to take money out of the stock market. More money went into the stock market in the first quarter of 2000, which was the top of the internet bubble, than ever before. And what it went into was into internet stocks and into funds that bought internet stocks. And then the money came out in 2002 and early 2003 that was at the bottom of the market exactly when it shouldn't have come out. And then in the third quarter of 2008, during the height of the financial crisis, more money came out of equities than ever before. People were taking money out by droves. And that was exactly when they should have been putting money in. And so when people try to do it, we have abundant evidence that it's not simply that they get it wrong randomly. They do exactly the wrong thing. Don't try to time the market. Nothing could be more dangerous. You'll never get it right, and you're more likely to get it wrong than right. O que vocês acharam? Alguém ainda vai tentar prever o mercado? Espero que não, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Não tente prever o mercado, tá? Esse cara tá, tipo, meio século, nunca conheceu ninguém que conseguiu prever o mercado. Então, acho que eu até dei sorte de achar esse vídeo na internet, então por isso que
preferi mostrar aqui para vocês. E para quem quer as fontes aí, ó, para quem tá assistindo a gravação, dá um pause no vídeo, né? E dá uma olhadinha aí, tá? Então eu vou finalizar aqui. Eu acho que foi muito bom hoje, tá? E espero que, pelo amor de Deus, quem ainda não entendeu que não deve tentar prever o mercado, oportunidade, rentabilidade, preço, esquece tudo isso, tá? Foca em acumular todo mês, que é isso que vai te levar a atingir a sua independência financeira, tá bom? Grande abraço e até a próxima.